boa tarde, boa noite para você que mais uma vez se encontra aqui conosco nesse novo episódio desse podcast. Nós estamos aqui para levar para você e trazer para nós também um pouco mais de conhecimento e bater um papo super legal nesse dia, né, que Deus nos preparou. Eu sou a Mayara Brusasco. Eu sou Adriano Siqueira. E juntos nós somos o Papo Santo. Hoje nós temos um convidado super especial. Vocês não perdem por esperar. Ele é um cara, assim, importante para nós, muito importante, por sinal, e importante para a igreja na nossa cidade, né, que é Mojimirim, no interior de São Paulo. E eu tenho certeza que você vai amar esse episódio. Moisés, obrigado por estar aqui. Nosso coração fica assim, ó, cheio de alegria, porque você é a própria alegria, né? Não, nossa, obrigado, Adriano, obrigado, Mar. Estar aqui é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. E obrigado pelas palavras, né? Porque, nossa, aqui eu nem imagino, né? Eu nem imaginava esse carinho tão grande assim, né? Não passa na cabeça da gente, mas, nossa, muito obrigado mesmo, meu, pelas palavras. Estou até um pouco emocionado aqui. E eu também vou ficar. É que assim, né, gente, nós somos amigos há muito tempo, né? E a amizade, ela tende a nutrir a fé, né? Eu sempre penso que se a gente tem amigos que nos levam a Deus, então esses são os amigos que devem ser cultivados. Apesar da gente não se ver sempre, né? Mas a nossa amizade é sempre cultivada. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mar. Você está preparado? Preparado a gente nunca tá, né? Você tem que fazer, né? Não tem jeito, né? Agora que você sentou nessa cadeira, tem que ir. Não se preocupe, Deus vai preparando ao longo do caminho. A gente chega lá. É isso aí. Para a gente começar essa nossa conversa, eu quero dizer para você que está em casa que hoje nós vamos falar sobre renovação carismática católica, que é um assunto de pura alegria, né? É o movimento que traz para a igreja a leveza e a alegria. Então, eu tenho certeza que você vai gostar, né, desse episódio e que vão surgir aqui assuntos muito interessantes que vai alimentar a nossa fé. Mas antes da gente começar falar sobre renovação, conta pra gente, Moi, como que foi o seu processo de conversão, como que é a sua vida hoje dentro da igreja. Conta pra nós como que surgiu toda essa história de um Moisés que é tão bem posicionado dentro da igreja católica aqui na nossa cidade e na nossa diocese também. Então, Mar, eu vou ser bem honesto, né? Eu não vim de berço católico, assim. Também não vim de berço nenhum, porque a minha casa fala assim, a gente é católico, mas a gente não participava das coisas, né? Então, eu com 9 para 10 anos, que eu fui começar a participar de uma igreja, através de uma vizinha, eu com a minha mãe, né? Através de uma senhorinha maravilhosa, a Dona Hermínia, que, nossa, tenho muita saudade da Dona Hermínia, e que ela levou eu com a minha mãe para a igreja, às 7 horas da manhã, na comunidade Nossa Senhora das Dores. E uma coisa que me marcou demais, né? A Dona Hermínia, ela, toda vez que a gente chegava na casa dela, ela já estava esperando a gente. O que ela falava assim? Toma. Davam para minha mãe, davam para mim, colocava. O que é isso aqui? Para pôr na boca. Era cravo. Eu acho que não era para cheirar a boca, entendeu? Eu acho que não escovava muito dele, nem eu, nem minha mãe, eu acho, põe cravo aí. Mas a gente tinha essa mania, ia pra missa sim, chupando cravo, entendeu? Isso, e aí... É o aroma da sua lembrança de infância. Nossa, na demais, chegada na igreja. Demais, Que legal. E a hora que eu cheguei na Nossa Senhora das Dores, era um padre meio americano, não era o padre José Marcalones, o Frei José Marcalones na época. Eu acho que era o Frei Geraldo King, se eu não me engano, que passou lá naquelas épocas. Que era da Paróquia São Benedito. Paróquia São Benedito. E aí depois entrou o Frei Luiz, né? Já 2 missas depois eu já me lembro mais do Frei Luiz. E depois vai acontecendo assim, o chamado antigamente, né, mano, não tinha muito aquele negócio, para você fazer os negócios você tem que fazer formação. Era uma coisa um pouco mais simples e eu acho que não chegava tanta formação pro povo. Então o que acontecia? A terceira missa minha, eu estava sentado na frente, na boa ali, a dona Placídia, que é uma senhorinha que mora atrás da igreja até hoje, falou, você não quer ser coroinha? Eu nem sabia que era coroinha. Eu falei, eu vou. Aí ela me levou lá para dentro, me tacou uma roupa vermelha. Sempre disposto a tudo, né? Eu vou. Uma coisa,
como se fosse uma proteção branca, assim. E eu fui ser coroinha. Fui ser coroinha com aquele povo lá. E aí, o meu processo, assim, de servir a Deus começou assim, sabe? Como coroinha, aos 9, 10 anos de idade. Já era batizado, mas não tinha ido na catequese. Minha mãe também não se interessava muito aí, né? Meu pai, muito menos. Então, meus irmãos, muito menos, né? Então, assim, a gente só ia mesmo, casamento, festa, aquele católico rótulo, né? De rótulo, né? Uhum. Então, e aí começou uma nova jornada na minha vida, né? Comecei a participar, depois, logicamente, fiquei um pouco adolescente, arrumei um emprego. Antigamente a gente trabalhava cedo, né? Aham. Então, com 13 anos, virei leiteiro, aí comecei a ficar meio desanimado e tal. Até que a hora que chegou um instrumento na minha mão, né? Que era o violão. A hora que chegou... Mudou tudo. Aí chegou o violão, comecei a tocar e tal. Eu comecei a tocar e não conseguia fazer a tal da pestana, que o povo tem dificuldade com a pestana, até desanima, né? A hora que eu consegui fazer a pestana, eu estava numa época assim de querer parar com tudo. Parar com o violão, parar de ir na igreja e tal. Mas o violão que me segurou, eu posso Salvo dizer. pela pestana. É o instrumento que me segurou dentro da igreja, porque a pestana, eu comecei a fazer a pestana, né, através de um vizinho meu lá, que tocava umas músicas mais seculares assim, né, e estava estourando Mamona Assassina. E aí, nisso, minha mãe, né, falou com um amigo nosso lá que tocava na época, o Mosquito. O cara chamava Mosquito. Ele chama ainda, né? Que ele tá lá no Pichatelli. E aí comecei a tocar com o Mosquito, depois comecei a tocar com o Paulo Long. E assim comecei a tocar nas Santas Missas, né? Então eu treinava violão para tocar nas Santas Missas. Começou daquela época e não parou mais. Não, na igreja nunca mais parei. Né? Lógico, veio os convitinhos de tocar numa bandinha secular. Meu primeiro grupo foi um pagode. Ninguém acredita nisso, mas eu toquei pagode. Comecei tocando pagode, toquei comício de candidato prefeito. Passei umas vergonhas meio assim. E depois uma bandinha de rock. Olha, veio uma coisa aqui na minha cabeça agora, cara. Lembra de uma vez que teve um evento na faculdade, na minha faculdade, e nós fomos juntos cantar? Lembro. Nossa, lembro. Foi um evento gigantesco. Nem imaginava que tinha tanta gente. Fui Camar. Foi, nós dois no E a gente cantou ônibus da Titãs faculdade. ainda, né? Cantando Titãs, agora que eu tô lembrando. Agora não vamos mais falar disso. Que vergonha. Mas era uma música, né? Que Preciso Saber Viver lá. Isso, é isso aí mesmo. Mas olha, faz tempo, hein? Faz tempo. Faz tempo sim. E aí comecei a tocar nas igrejas. Tinha pavor de grupo de jovens. Pavor de grupo de jovens. E eu, cara. Imagina. E aí a gente estava fazendo crisma ali na comunidade também. A hora que acabou a crisma, eu até falei para ela esse ano, para essa menina que me convidou, a Érica. Ela me convidou e me falou assim: vamos fazer um grupo de jovens, estamos precisando de um violão. Eu fui por causa do violão. O violão me levou lá para aquele grupo de jovens. Cara, olha o poder da música. Olha né? que beleza. A música salva almas, né? Ajuda na salvação das almas. Sim, sim. É muito legal. Então, e aí, a partir desse momento que eu fiquei lá no violão, tudo certinho, né? Fazendo as coisas, aí eu consegui me adentrar dentro do grupo de jovens. E quando você vai para o grupo de jovens, era acho que um divisor de águas. Porque o que acontece? A gente era adolescente, é lógico, dá uma pacareadinha daqui, uma pacareadinha dali, mas assim, a gente não tinha uma proporção de ter amigos da sua idade fazendo as mesmas coisas que você. E grupo de jovens naquela época não carregava bandeira, né, Mar? A gente tinha assim uma mistura, a gente fazia um em nome do Pai, rezava, cantava, louvava. Se precisava orar, ninguém orava, se tinha grupo que não orava, e se precisava também carregar a bandeira da Pastoral de Juventude, a gente carregava. E se não precisava, também não carregava. Então precisava, não carregava. E nós íamos nos encontros do TNJ, mó loucura, tal, e nós estávamos no meio lá, entendeu? E a gente não ia só em um grupo. A gente frequentava todos, né? Porque
Na verdade, o nosso passeio era o grupo de jovens. Então, não via a hora de chegar o fim de semana para poder ir para o grupo. Então, a gente ia numa missa, num grupo, e aí depois saía daquele, porque terminava mais cedo, ia no outro grupo, e daí no domingo ia no outro, né? Então, a gente tinha muito essa vivência e acabava tendo contato com jovens da cidade toda. E tem esse negócio então, assim, tem esse negócio de Ministério de Música, assim, a gente ouvia falar de Ministério de Música. Tinha grupo de oração, mas o foco nosso era mais música, assim, para quem estava na música, né? E Canção Nova estourando, né? Estourando e aí veio duas coisas na minha vida, que assim, apesar do grupo de jovens ajudar a gente a ter o primeiro encontro com Jesus, né? O que estourou mesmo foi os rebanhões, né? Que existiu em Pedreira. E ainda Retiro de carnaval. o retiro de carnaval. Eu tive os encontros no retiro de carnaval, mas eu ainda gosto de delegar uma coisa, que eu sou filho de Halel. Eu sou filho de Halel. Então nós temos o mesmo pai. Então, assim, A Mayara já contou pra gente, né? Sobre o Halel. Porque a gente não ia muito pra Canção Nova. Tinha um povo que ia muito pra Canção Nova, porque a Canção Nova, o pessoal da Canção Nova vinha muito pra cá. Mas era mais fácil eu ir para Franca do que ir para Canção Nova. É que a gente se interessava muito pelo Halel, né? Pelo que acontecia. Era muito o nosso estilo de vida. Era nada, ainda é, né? O nosso estilo de vida. Então, aquela situação ali do Halel era muito atrativa e a gente conseguia reunir muitos jovens para poder ir para o encontro, né? Então, a gente acabava indo todos os anos, né? Muitos anos, por sinal. E eu gosto de falar de nomes, porque assim, são os nomes que deram pontapé na minha vida, né? Eu falei do Dona Herminha, falei do Mosquito, falei do Bowling Long, mas dentro do grupo de jovens, um cara que me deu suporte, assim, para amar a música e servir na música foi o Adilson Calef, né? Doutor Adilson Calef, um grande amigo, e ele vinha de Uberaba, pelo menos aí cada 2 vezes por mês, às vezes vinha só por causa de nós, para passar as músicas pra gente, para nos ensinar as coisas, e nisso o Adilson já estava bombando lá com a Escola Paulo Apóstolo na época, com Gol. Então, assim... Gol é o grupo de oração universitário, né? Então, assim, essa turma nos ensinou muita coisa, né? E aí o Halel foi o que... Eu posso dizer assim, sempre fui nos rebanhões, sempre fui nos lugares, sempre tive o batismo do Espírito Santo, mas eu acho que o Halel que deu aquela sacudida mesmo, que falou assim, você é daqui, você é filho de Deus. Aqui não vai sair mais. Você é filho de Deus e dessa música que você vai trabalhar, com essa música você vai trabalhar, não tem outra música pra você trabalhar. Muito legal, Moisés. Agora, pedir agora a atenção do público que está assistindo na gente, que para vocês inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar esse episódio aqui, seguir a gente nas nossas redes sociais, que tá vindo muito conteúdo bom e muito papo de fé, que é pra gente tocar vocês e nós mesmos, né, Maia? Sim, com certeza. Sempre é tocado e mudado. Nós somos os primeiros a serem tocados, né? E aí, Sempre. Moisés, você falou um pouco da sua trajetória, né, na parte quando você era solteiro e tudo mais. E conhecendo você, né, mais a fundo, a gente sabe que você é casado, tem uma filha, né? Sim. E conta pra gente, fala um pouco sobre a sua família nessa construção, né? E na vivência de fé que vocês têm hoje em dia. Então, eu sou casado há 14 anos já, 14 anos e meio. Tenho a Cecília, que nesse mês faz 13 anos, e o Gabriel, que vai fazer 11 anos em fevereiro. E Meu Deus, o tempo passou muito depressa. o tempo passou muito depressa. Então, assim, eu com a Lu tá quase com 25 anos junto, que eu namorei mais tempo, depois casei, né? E eu com a Lu tinha um propósito que a gente tem que viver a nossa fé dentro de casa. A gente tem que parar ali, né? Alguma coisa que tiver de errado nos nossos antepassados, nos nossos familiares, a gente tem que parar ali. Então a Cecília e o Gabriel tiveram a graça de nascer num berço católico para valer, né? Não foi a mesma coisa que aconteceu comigo e com a Lu. Então, assim, a gente... E aí eu achei que no meu coração, assim, eu tinha uma coisa comigo. Se eles nascessem no berço católico, eles seriam uns bons católicos. Mas a adolescência é um bicho de 7 cabeças. Cruel. A hora que ela chega, né? Então, Bate na porta, eu não tô. então a Cecília ama
cantar na igreja, ama, mas assim, tem as suas dificuldades um pouquinho, né? De entender algumas situações. O Gabriel já estava um pouco mais na vibe mesmo de querer fazer as coisas com o pai, da igreja. Então, assim, a minha esposa, ela é intercessora no grupo de oração, né? Participa comigo, caminha comigo. Porque quando o casal caminha junto, fica mais fácil você fazer o trabalho dentro da igreja. Com certeza. Né? Então a família se sente mais aproximada de Deus. E vou falar uma coisa para vocês: não falta nada, nada. Tá doente, é coisa de Deus mesmo, do Espírito Santo. Pode demorar um pouquinho para sarar, mas sara. Tem algum problema, os resultados, os caminhos vão aparecendo. Às vezes, é lógico, às vezes a gente acaba, em vez da gente só se alegrar, muitas vezes a gente coloca um pouco das preocupações em primeiro lugar, esquece de se alegrar, mas de repente Deus mostra que não é a preocupação em primeiro lugar, é a alegria, é Ele na frente. Então as coisas vão melhorando. Nossa, é fundamental mesmo ter essa fé dentro da família, né? Então, assim, eu, Calu, graças a Deus, a gente agradece a Deus todo dia pela família que a gente tem, pelos filhos, e a gente está aprendendo cada vez mais, né? Eu volto a falar da adolescência porque... como é que fala quando o Twitter tá lá no alto? Trend? Como é que é? Não vou saber te falar, não. Quando fala mais votos do Twitter lá? Hype, sei lá. Tem um negócio, né? Tá em alta. Tá em alta. O tweet mais alto. Então, na minha casa, o tweet mais alto hoje é a adolescência, né? Então, Ai, nossa. esse assunto não sai. esse assunto Então, não para lá. juntos também, mais uma vez, porque lá em casa também, a adolescência... Os assuntos mais comentados no Twitter. É isso que eu queria falar. Tá em alta lá em casa também. Tava. É aprovação, mas a gente supera. Deus supera ela em nós todos os dias, né? E nós também passamos por essa fase, né? Sim. A gente olha para trás e vê que não é novidade, né? A gente também já esteve naquele local onde eles estão e isso acaba que nos ajuda, né, a passar pelos desafios. Mas não vamos negar que são muitos, né? E como é só um comecinho de adolescência, né, Moisés? Porque elas ainda têm ali perto de 13, a minha também já está com 13, só um pouquinho mais velha. Então, é o começo da adolescência, ainda tem chão pra gente Vai se estender viver. um pouco mais. Vai se estender um pouco mais. Porque ainda tem os mais novos, né? E Deus vai ensinando. Vai Ensinando, vai mostrando. capacitando. Vai capacitando. As novidades, né? Sim. É assim mesmo. Mas, Moi, você falou sobre você, sobre a sua família. A gente gosta muito de ouvir o seu testemunho. Não é a primeira vez que eu escuto, né? Porque a gente já se convive há muitos anos. Mas agora nós vamos, então, entrar no assunto sobre a RCC. Sobre a parte histórica dela também e como é a sua vivência, né, dentro desse movimento. Explica para nós, assim, brevemente, o que significa a RCC. Então, né, a RCC significa Renovação Carismática Católica, né? E eu até trouxe um presentinho para vocês aqui, ó. Aproveitar já o momento. Aquele momento, entendeu? É um presentinho, é o seu desapego? É o meu desapego, eu vou comprar outro para mim que eu preciso. Então, assim, eu trouxe o módulo base da identidade, né? Aqui vai falar todo o começo da renovação, dar uma explicada, por que a renovação existe, né? Eu vejo aí com a Adriana, Carol, Vinícius, né, Mar, que estão mais novos aí, iniciando. Eles estão começando, então eu acho que é legal dar uma lida nessa apostila. Ela, na verdade, ela é uma apostila de formação, né? O certo é ter uma formação. Logo, logo, Dom Bosco vai ter, se Deus quiser. Amém. Então, assim, é uma formação do início da renovação. De tudo que fala, o porquê que existe. É uma maravilha essa apostila. Então, Adriano, olha, tô deixando para você. Obrigado. E assim, para a gente entrar no assunto, né? Eu também trouxe o RCC Responda do MUR, Universidades Renovadas. Por que eu trouxe do MUR? Eu podia ter trazido pregação, de Ministério de Música, tudo. Mas, na verdade, a renovação carismática, Adriana, ela começou com jovens, lá em Duquesne, né, nos Estados Unidos. Numa casa de retiro que chama a Arca e a Pomba. E esse pessoal, eles estavam num retiro pentecostal, né? Então, foi um grupo de jovens católicos, um grupo de jovens pentecostais que se encontraram e fizeram esse encontro, né? E lá eles sentiram a graça do Espírito Santo acontecer sobre eles. Isso em 1967.
Nos Estados nos Unidos. Estados Unidos. Então, hoje, quem é a nossa profeta assim, do Espírito Santo, que a gente diz um pouco sobre isso, é a Pat Mansfield, que sempre vem nos Estados Unidos para falar, né? Sempre tá bem velhinha, né? E ela é desse tempo. Ela é surgimento. Ela estava desse no grupo. Ela estava no grupo. Ah, que legal. Da onde surgiu? Da onde ela surgiu. Desde o começo até hoje. Isso. Legal. Porque a gente não pode falar assim, a renovação carismática, ela surgiu em 1967, mas quem fundou ela foi o Espírito Santo. Sim. Né? Então, assim, não existe um fundador da renovação, foi o Espírito Santo. Desejo do coração de Deus, né? A apostila hoje, ela até mais salienta, ela não salienta mais tanto o retiro. Ela salienta mais hoje, porque é uma apostila mais atualizada. Mas ela salienta mais quem hoje? A Beata Helena Guerra. Entendeu? Então, Beata não, Santa Helena Guerra. Né? Ai, Santa. recente. Santa Recente. Fresquinha. Santa Fresquinha. Então, assim, eles falam mais sobre isso, porque as experiências que a Santa Helena Guerra teve foi através dessa cultura de Pentecostes, que aconteceu lá em Duquesne, sabe? Então, eles saíram de lá e começaram a fazer os primeiros trabalhos. E quem teve esses trabalhos aí, né? Padre Robert Kranz, né? Você já ouviu falar, né? Sim. Padre Robert Kranz, o Padre Eduardo Doggett, que eu vou entrar nesse assunto também. E então esse pessoal teve essa experiência com o Espírito Santo, né? Então foi maravilhoso esse encontro. E aí eles não achavam que ia difundir o mundo, mas acabou difundindo o mundo. Por quê? Porque o Padre Eduardo Doggett encontrou quem como amigo? O Padre Haroldo. O Padre Haroldo, a gente não tem nem palavras para falar desse senhor. O Padre Haroldo, ele é fundador da Renovação, do TLC, O cara dos projetos. O cara dos projetos, é demais, né, Padre Haroldo, né? Uhum. Cursílio. Então, teve muita coisa que o Padre Haroldo fez. Mas, quando ele encontrou com o Padre Eduardo, o Padre Eduardo encontrou com o Padre Haroldo, o que aconteceu? Os dois vieram para o Brasil também. E eles trouxeram... Vieram juntos. Eles trouxeram, né? A cultura de Pentecostes para cá. E aí eu falo uma coisa para vocês. O Brasil inteiro está tendo essa experiência da renovação carismática. E qual foi a cidade que eles trouxeram? Campinas, meu xará. Do lado. Ali. Logo ali. Campinas. Ali foi a primeira cidade. Foi a primeira cidade no Brasil que recebeu. Então estava lá Padre Eduardo, estava lá Padre Haroldo, e aí estava lá o Reinaldo Bezerra, que é casado com a Reinalda Bezerra. Como isso, gente? No mundo. E para vocês terem uma ideia, a Reinalda veio muitas vezes para Mojimirim para dar a formação, porque teve essa experiência com os padres. Entendeu? Então, assim, uma coisa de uma alegria imensa, porque aconteceu do lado da nossa cidade, sabe? Tudo isso, toda essa graça que foi acontecendo sobre eles. E aí expandiu. Foi para o Nordeste, foi para o Sul, e aí hoje a gente tem... O Brasil inteiro conhece a renovação carismática, teve suas dificuldades imensas, porque queira ou não queira, o jeito de louvar, o jeito de pregar, o jeito diferente, né? Bem diferente. Sai do tradicional que nem muita gente conhece na missa, né? Isso. E parte para um outro lado de louvor, de agradecimento. E as pessoas acabam entrando numa situação assim, que sai do automático. Sim. Né? Sai do automático e começa a ver a palavra mais com bons olhos. Né? Começa a ver que muitos são devotos de santos, conhecem a história dos santos, mas não tem essa ciência de quem moveu os santos. E quem move eles é o Espírito Santo. É o carisma, né? É o carisma. Então, as pessoas que foram se encontrando foram amando toda essa movimentação dentro da igreja, porém teve suas dificuldades, né? Eu com a Carol, a gente tem até um testemunho quando a gente, confesso que há um pouco tempo a gente descobriu sobre a renovação, né? E quando a gente descobriu e foi participar, foi ver, foi estudar um pouco mais a fundo, a gente assustou. Foi um choque, sabe, pra gente. Pelo modo de orar, pelo modo de pedir, pelo modo de agradecer, né?
mas eu confesso que é um lugar que a gente se sente muito bem, se sente muito acolhido, porque é isso que acho que a renovação é, né? A acolhida que tem ali dentro é muito diferente, é muito especial, né, Moisés? Isso. E claro que existe uma polêmica, né? Não vamos negar que exista uma polêmica entre o catolicismo mais tradicional e a renovação carismática. Mas a polêmica só existe para aqueles que não entendem que um é complemento do outro. Que a renovação veio trazer esse mover do espírito dentro daquela situação mais tradicional que a igreja vivia. Então, eu sinto, eu sou parte disso, né? Apesar de eu ter uma fé que veio de berço, né? Graças a Deus, né? Eu tive essa graça dos meus pais serem católicos muito, então, mas eu sinto que muito da minha fé vem da renovação carismática. Sim. E embora eu goste muito da igreja tradicional, mas eu também tenho os meus valores que foram cultivados pela renovação. Até tem uma brincadeira na internet, né? Que agora tem os tradismáticos. Eu sou essa aí. Pula nos dois. Participo da missa em latim, mas olha língua em casa. Não, o Alex, eu tenho conversado muito com o Alex, né? Que é um cara que tocou comigo, hoje ele tá em Tocantins. O Alex, ele me encheu o coração quando ele veio falar. Hoje ele tá um pouco mais pertencente ao Opus Dei lá, mas ele fala pra mim, mãe, eu faço todas as coisas do Opus Dei, mas eu nunca deixei de orar em línguas. Então eu acho muito bonito, sabe, ele ter mencionado isso. Um bom proveito de tudo que a igreja pode nos oferecer. Sim. Exatamente. É um grande músico também, né? Um coração enorme. A gente gosta do rito mais tradicional da missa, por exemplo. A gente gosta, é valioso demais para nós. Mas a gente também pula um pouco no show da Colo de Deus, por exemplo, que tá tudo bem também, né? Tá tudo bem. Porque a renovação é a alegria da igreja, né? Isso é um fato. A Má falou de Colo de Deus, mas ela pulou muito em Dungas, Isa, viu? Vamos pegar o povo mais antigo aí. A jovem guarda da renovação. Até hoje, sempre. Não se preocupa não, que daqui a pouco... Eu vou contar o que a Má fez um dia lá no Guaçu, lá entrou no show da Adriana, a Iris lá. Arides, né? A de Arides, né? Foi lá no show da Adriana lá, tal. A mulher não queria dar autógrafo pra ela, fez a mulher dar autógrafo pra ela. Obriguei. Você vai dar troca. Assina aqui, faz favor. Assina aqui que eu tô aqui. Que show da Xuxa é esse? Show da Xuxa. Autógrafo. Foi nesse nível, mas... E olha que eu era um catatauzinho ainda, hein? Nossa, é verdade. Coisas da vida, né, Moisés? Coisas da vida. Muito legal, Moisés. E como o RCC está transformando a vida das pessoas espiritualmente? Qual que é o impacto que essas pessoas estão tendo, né, com o RCC? Olha, todas as pessoas que têm esse encontro, né, com o Espírito Santo, a princípio elas têm uma mudança de vida, né? E eles começam a ver Jesus de outra forma, o Espírito começa a estar com elas. Elas começam... eu lembro do Marcelo Marangon, nossa, um grande profeta que esteve no nosso meio. Ele falava assim, quando a gente é batizado no Espírito Santo, a gente quer pregar todo mundo, a gente quer falar de Jesus para todo mundo, para as pessoas, para os vizinhos, para o pessoal da rua. A gente quer converter até o cachorro que faz xixi no poste. Né? Então as pessoas elas têm aquele encontro, aquela intimidade com Deus através do Espírito Santo, e aí o que acontece? Elas começam a mudar de vida. Então quando um homem, uma mulher, principalmente que tem uma família, ela entra nesse carisma, a reação dela a ir à missa se torna não uma obrigatoriedade, mas um amor. Prazer de estar lá, né? Necessidade de vida. Uma necessidade de vida. Como comer. Não dá para faltar da missa no domingo. Não dá para faltar. Se eu não posso ir no domingo, eu tenho que ir no sábado à tarde. E aí, de repente, ele vai se adentrando. De repente, ele já está indo na missa 4 vezes na semana ali, 3 vezes na semana. Diariamente. De repente, já está indo diariamente. E assim, por quê? Porque ele vai vivendo o Espírito Santo. Né? Então, assim, essas pessoas que se iniciam no grupo de oração, elas vêm com vontade, elas vêm com fome mesmo da palavra. Porque... É como uma esponja
seca que se encharca, né? É. De repente ela tá encharcada e muito rápido, né? E como eu falei, eu com a Carol, a gente teve o encontro, né? Foi o último encontro que aconteceu no Imaculada Conceição, aqui na nossa cidade, do RCC, e lá a gente teve a primeira experiência que a gente Nossa Senhora. teve com o Espírito Santo. E, nossa, foi uma coisa surreal, que não cabe na minha palavra, mas eu sei que a gente saiu de lá, a gente estava tão alegre, tão feliz, que a gente virou um pro outro e falou assim, nossa, eu quero ir na missa. Bora, Não tem, mas, nossa, mas vamos achar uma missa, não sei o que lá, vamos atrás de algum grupo, alguma coisa. E através desse encontro, a gente começou a se inserir mais também dentro do grupo de oração. Hoje a gente faz parte aqui do grupo de oração de terça-feira. Que benção. Imaculado Coração de Jesus, Maria, né? A gente faz parte do grupo de intercessão também, de segunda-feira aqui, eu com a Carol. Então, esse mover do Espírito Santo é surreal. É uma coisa que nem eu já conversei com a Carol, que todo mundo precisa sentir isso. E é uma coisa simples, Adriano. Sim. A gente só reza. Toca música, reza, dá a mão. Cara, comunidade fraterna. Aí, eu fico até arrepiado, porque o que acontece? Você imagina só, você estava lá naquele congresso, você estava rezando, você estava cantando, você estava orando. Nós estávamos em comunidade. Os apóstolos estavam em comunidade. Foi assim para eles E a também. gente recebeu essa graça. A gente só replica, né? Só replica. E que é o desejo de Deus, né? Está no coração de Deus que a gente replique como os apóstolos viviam. E é lindo você falar isso aí, porque nasceu dentro da sua família. Sim. Sua família, você, Carol, sua família, nasceu dentro da sua família. Entendeu? Isso que foi mais maravilhoso. E cada dia mais, quando a gente tá cheio do Espírito Santo, tá com ele, vai mudando, sabe? Sim, a gente vai priorizando coisas que é de Deus e vai deixando as coisas do mundo para fora. Então, esse mover do Espírito Santo é surreal. Já não sou eu que vivo mais em mim, né? Sim. Mas é Cristo que vive em mim. Exato. Então, e o Espírito Santo faz isso nas pessoas. E ela fez isso em vocês, fez isso em mim, fez isso na Má. Né? E eu posso até falar um pouquinho, né, Má? Quantas missões a gente fez junto. Muito. E quantas pessoas se encontraram nos eventos que a gente cantava, que a gente estava junto. Às vezes a gente nem sabia porque estava lá. Às vezes podia ser até que o encontro não era para acontecer. Sim. Mas a gente estava lá. A gente entrava na perua, A gente... enchia a perua de bateria, não sei o que. Nossa Senhora. Enchia e bora. E bora. E chegava lá, dançava, pulava, cantava e não sei o que. E de repente o encontro acontecia. Sim. Não é que ele era mal planejado, de maneira nenhuma, não é isso. Mas é que dentro do planejamento estava a vontade de Deus. Então acontecia conforme a vontade de Deus. Como ainda hoje acontece, né, com os grupos. É claro que nós não estamos mais presentes, Moisés muito mais, né? Eu nem tanto nos grupos de jovens de oração. Mas eu sei que hoje também é tudo muito preparado e que esse mover de Deus acontece o tempo todo dentro desses grupos, né? Sim, sim. Graças de Deus, porque a gente sabe que a renovação também ela é muito responsável por trazer os jovens para a igreja. Sim, nossa. O jovem gosta muito da renovação e a igreja precisa continuar, porque a igreja de Cristo sobrevive, como diz Padre Paulo Ricardo, né? Então, se a igreja sobrevive, ela precisa ter continuidade. E os jovens sempre têm que estar vindo. O jovem tem que vir, né? Como nós somos jovens um dia, embora continue com o espírito jovem, né? Mas a gente tem que colocar outros nos nossos lugares, né? Então, a gente vai dando essa sequência, né? Mas, Moi, para a gente não perder aqui a nossa lista de perguntas, que é infinita, né? E que a gente sempre vai tendo mais outras que vão surgindo na nossa cabeça, né? A gente queria saber de você como que o grupo de oração dentro do movimento da RCC, ele contribui para a vida dos participantes como vida de comunidade. O grupo de oração é o ponto de encontro? O grupo de oração é a célula principal da renovação carismática. Se não tiver o grupo de oração, não tem renovação carismática. Né? Lá a gente vive o ciclo carismático, né? O louvor, a escuta, a oração em línguas. Então, assim, e precisa existir, né? Tudo isso aí. E o que acontece? O grupo de oração hoje, ele é inserido dentro de uma comunidade paroquial ou dentro da matriz paroquial.
obediente ao pastor que está ali, ao padre que está ali, né, ao pároco que está ali. Então, assim, a renovação carismática, ela contribui de uma forma de não só trazer pessoas para dentro do grupo de oração, mas para trazer dentro da sua paróquia, dentro da sua igreja, né? A nossa maior missão é dentro do nosso grupo de oração. Nós temos aqui, vamos supor aqui, nós estamos na Paróquia Santana. A Paróquia Santana é muito extensa, Sim. é muito grande. 9 comunidades. 9 comunidades. Acho que é a maior da nossa cidade. Não, eu acho que a Santa Cruz é maior. Porque tem muito... pequenas paróquias de sítio. Pegando as comunidades de sítio. Então, e a Santana, ela é mais assim, de população, acho que pode até ser a maior, se não for a Vila Dias, né? Então, assim, então, imagina só, cada casa de uma rua aqui, às vezes tem uma família brigando, às vezes tem alguém no vício, às vezes tem uma jovem com dificuldade, às vezes tem alguém sofrendo abuso, e não teve esse encontro, entendeu? Então, assim, quando uma pessoa dentro de uma casa vem ao encontro de um grupo de oração, ela não vai sair daqui, as coisas mudou na casa dela, mas ela vai refletir um pouco da semente que foi plantada dentro do seu coração. E aí o que acontece? Dentro do grupo de oração tem diversos ministérios, né? Hoje tem muitos ministérios. Se eu falar todos os ministérios, é capaz de eu até me perder aqui. Então, assim, a pessoa ela acaba se encontrando ou na música, ou na pregação, ou na intercessão, ou na promoção humana, ou na juventude. Então, assim... Ou no cuidado com as crianças. Cuidado com as crianças. Você quer fazer um grupo de oração maior, foca criança e adolescente. Foca criança e adolescente. Não tem... É lógico, não é todos os pais que vão depois se aderir, mas aqueles que aderem ficam, né? Pode ser que de 10, um fica. Mas, assim, pelo menos todos acabam tendo um pouco da experiência do Espírito Santo, sabe? É um trabalho maravilhoso. E é onde os servos mais sofrem, para falar a verdade, porque são a gente chama de tias, né? Então, as tias que ficam fora do grupo, evangelizando as crianças, e tem uma outra dia que tem que evangelizar os adolescentes dentro desse grupo de oração. Então, elas não participam do grupo de oração. Sim. Eles são os braços do grupo de oração. E aí acontece... Para cuidar dessas crianças, desses adolescentes, é para o pai e a mãe estar dentro do grupo de oração. Então, é uma família que vai ser batizada no Espírito Santo, que vai para casa levando, né, essa semente que Deus plantou no coração deles. E aí, os trabalhos vão acontecendo. Tem uma quermesse, o grupo de oração é convocado a ajudar uma quermesse. Tem uma missão de rua que a paróquia promoveu, ela é convocada a trabalhar dentro dessa paróquia, né? E aí é onde vai brotando. A Maiara era de grupo de oração, mas nunca deixou de ser catequista. Exato. E ela pode hoje não estar no grupo de oração, mas nunca deixou de ser catequista. Entendeu? Então, assim, muitas pessoas vão... É a porta que se abre. E outra coisa, músicos para a Santa Missa. Músicos para a Santa Missa. Muitos músicos nasceram dentro do grupo de oração, saíram do grupo de oração. Então, assim, ela é uma realidade, assim, que ela traz para... frutos que traz para dentro da comunidade paroquial, né? Sim. E a gente sabe que você acabou falando no início do nosso podcast que existe formações, né, e estudo, né, para estar dentro da RCC, para entender mais sobre o RCC, né, o que ele é, o que ele quer atingir, o que é, né, ali, né. Eu queria saber um pouquinho mais se é essencial ter essas formações e como acontecem essas formações e tudo mais. Então, para aquele que quer ser servo de um grupo de oração, antigamente, eu falo antigamente, mas na verdade até hoje acaba cometendo algumas situações desse porte, né? Hoje, para ser servo, vamos dizer assim, na escrita mesmo, ela tem que passar pelo modo querigmático, né? E depois ela tem que passar pelo modo processo formativo, que antigamente chamava módulo básico, chamava escola Paulo Apóstolo, né? Então, qual que é o processo formativo? Qual que é o processo querigmático hoje? É a experiência de oração, o seminário de vida, a experiência de oração e a iniciação de dons. Então, são essas 3 formações. O seminário de vida é o quê? Ela nada mais é que praticamente é um grupo de oração trabalhando os temas querigmáticos e você tem os deveres de casa para ser feito. Então, todo dia você tem que fazer uma leitura orante. Então, ela traz para aquela pessoa se aprofundar mais a leitura todos os dias na sua casa, né?
E depois tem a experiência. A experiência é um final de semana, que também trabalha os temas querigmáticos, Tipo um retiro. tipo um retiro. E aí trabalha também os temas querigmáticos para você ter um encontro pessoal com Jesus ali, da mesma maneira que o seminário. E depois tem a iniciação de dons, que trabalha a parte de oração, né? Os dons efusos, o Espírito Santo, que fala sobre o Espírito Santo, aprofunda mais sobre o Espírito Santo, porque é o que a gente carrega. Nós queremos cultivar a cultura de Pentecostes das pessoas. É a essência do movimento. É a essência do movimento. Depois que terminou todo esse processo querigmático, entra no processo formativo, né? E aí começa com essa apostila que eu dei para vocês sobre a identidade. Depois, hoje mudou um pouco os nomes, não vou lembrar de acordo, né? Mas aí vai falar sobre o grupo de oração, o que acontece dentro do grupo de oração de fato, vai falar sobre o ciclo carismático, fala sobre os carismas, novamente, né? Existe um ritual dentro do grupo de oração, onde, por exemplo, vai ter o momento de louvor, depois vai ter o momento da palavra, ou não necessariamente não precisa ter um segmento? Não necessariamente, porque ela acaba eu acho que a palavra ritual, eu acho que não. Eu acredito mais assim que a gente tem assim uma Base. né? Mas é o encontro mais Porque é o ciclo carismático, né, que a gente tem que ser feito. Mas, de fato, é a animação que a maioria das vezes a gente faz, né? A entrada de Nossa Senhora, alguns grupos fazem, outros não fazem, é um momento mariano, porque como é que vai caminhar sem Maria? Não tem como, né? Não dá para andar sem pernas. Não dá para andar sem pernas. Ela estava no dia de Pentecostes e ela não pode voltar dentro do grupo de oração, né? Então, assim, a animação, depois a gente faz um louvor, e o louvor é o momento que mais cura ali. Na verdade, até confesso que a gente tem feito poucos louvores. Você lembra do louvor ping-pong? A gente fazia esses louvores dentro do grupo de jovens, até preciso ensinar o Vinícius um dia o louvor ping-pong para ele fazer. Está preparado para aprender? E esses louvores foram caindo um pouquinho, mas que eram essenciais e são importantes ainda do nosso grupo de oração. E depois o batismo. Aí tem a presença do Espírito Santo. A gente tem que rezar, fazer o batismo e a escuta da palavra. Então, quando vem a escuta da palavra, é o ponto-chave. Que é o pregador. Mas o foco principal da renovação é o louvor e o batismo, né? A pregação até, e a renovação tem feito isso nas formações, sabe? Mas antigamente se pregava mais e rezava menos. Então, hoje não. Hoje Reza mais e prega menos? Não. Se reza muito, é necessário que se reze muito mais, louve muito mais, porque é a oração espontânea. É a nossa oração espontânea que a gente faz. É a oportunidade de falar com Deus. O que não acontece na Santa Missa. Sim. Entendeu? Santa Missa a gente tem um rito. Ali a gente tem uma oração espontânea. Então, ali é necessário acontecer isso aí. Então, a renovação até fala de 15 a 20 minutos a uma pregação e no máximo 25 se o pregador for orar também. Junto com a pregação. Entendeu? Que é sempre no final, né? Que é sempre no final, Então, isso é muito importante dentro do grupo de oração. Bom, e para continuar um pouco, então, do nosso Papo Santo, né? Essa santidade pura que a gente vai conversando por aqui. Fala pra gente, quais são os principais desafios da RCC hoje? Existem desafios? Eles são bem enfrentados? Como que você vê esses desafios hoje dentro da igreja? Olha, Má, hoje a situação do desafio é o tempo do povo, né? Antigamente, eu gosto de usar muito o termo antigamente porque a renovação explodiu antigamente, né, Má? É a base, né? Que a gente tem. E assim, nós não tínhamos, vamos supor assim, vou colocar um exemplo aqui, tá, gente? Nós não tínhamos, assim, aquele esquema do estudo, a gente tinha, mas eu mais fazia um curso extracurricular para entrar numa fábrica que ia fazer faculdade. Sim. Então, acontece, eu tinha mais tempo à noite, meus amigos tinham mais tempo à noite, a gente tinha mais tempo no final de semana, a gente conseguia participar das coisas, mas, assim, era mais leve a situação. Hoje, não tem tempo para nada. Então, as pessoas foram se perdendo um pouco na questão do tempo, né? E aí, o que acontece? As pessoas foram colocando tarefas na frente. Prioridades, né? Prioridades. Então, assim, a gente vê que todo mundo sempre tem uma prioridade na frente. Sempre existiu. Mas eu acredito que hoje o tempo, as coisas que foram dando também, as pessoas, elas foram tendo um pouco mais, assim, de afazeres, assim, nas suas vidas pessoais, que daí foram deixando um pouco
de escutar um pouco o que está acontecendo dentro do grupo de oração. E claro, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Mas assim, as redes sociais e o YouTube, eles são canais também de esperança para a gente, só que nós temos que tomar muito cuidado. E onde tá o bem, o mal também. Porque o que acontece? O joio e o trigo ainda estão Porque, presentes, né? porque, gente, quem não é apaixonado por uma pregação do Frei Gilson? Uhum. O Espírito Santo acontece nele, ele estudou para isso. Sim. Né? Ele reza para isso e ele quer salvar almas de qualquer maneira. A mesma coisa é no nosso grupo de oração. Só que aí tem pessoas que vão supor assim, por que eu vou num grupo de oração Se eu posso. se eu posso sentir Deus na minha casa através de uma pregação do Frei Gilson? No conforto da minha casa. No conforto da minha casa. Nossa, hoje eu não escuto. Tem gente que assiste Padre Marcelo 6h30 na Globo até hoje, né? Mas hoje você escuta o Padre Marcelo todos os dias, toda hora, todo momento que quiser. Então, assim, as pessoas começaram a fazer o quê? Ficar um pouco mais acomodadas. Mas esqueceram que o principal de tudo isso é viver em comunidade. Porque a sua casa é a sua igreja doméstica. Amém. Mas a igreja do povo de Deus é aqui. Então as pessoas falam assim, eu não vou lá, porque aquele pregador novamente, aquele músico novamente. Então as pessoas acabaram assim, trocando até o celular, porque até tem um desenho, não sei se já viram na internet, tem um desenho assim que tá o despertador brigando com o celular, a TV brigando com o celular, o CD discutindo com o celular. Então todo mundo discutindo com o celular, dos objetos, porque o celular tomou conta de tudo. Sim. E aí ele está tomando conta um pouco também. A gente cresce muito, eu cresço demais com pregação do Frei Gilson, eu sou um cara que escuto demais Frei Gilson, Padre Adriano Zondaná, são os caras que eles se aproximaram mais perto de nós através do celular, mas a gente não pode esquecer da vivência de comunidade. Até porque, né, Mói, muitas vezes esse uso, né, das pregações ali no celular, tá claro que são extremamente importantes, mas ele nem é parte da igreja doméstica. Sim. Ele é totalmente individualizado, porque a pessoa se fecha lá no mundinho dela e tá tudo bem também usar como estudo, mas esquece que existe uma vida de comunidade para fora. Sim, sim, sim. E aí acaba que a igreja doméstica, ela vira uma igreja íntima, né? E a pessoa só vivencia aquilo. E é ela e Deus, e não tem mais aquele contato. E não é só com o grupo de oração. Quantas pessoas hoje acham que é suficiente assistir a missa pela TV, né? É assim que funciona. E aí, tem outra situação também. Vamos supor assim, para ser um pregador da renovação, ela precisa passar pelas formações, né? A Alessandra mesmo, a nossa coordenadora diocesana, ela deu formação 3 vezes esse ano, duas vezes o dia inteiro, outra um meio período, e assim, a renovação, ela dá toda uma estrutura para um pregador fazer. E o que está acontecendo? As pessoas estão comprando livros pela internet, tendo formações pela internet, e elas querem pregar. Elas querem virar missionários e que pregar do jeito que está. E não funciona assim. Não funciona. Pode até funcionar até por um período. Sim. Mas não é sustentável. Tem que ter uma estrutura. Até é necessário as formações, gente. É necessário as formações. Olha para vocês verem, quem diria que um livro de consagração à Virgem Maria ia sair lá do século tal para estar no nosso meio hoje? Quantas pessoas consagradas a Nossa Senhora através de um livro antigo, que ficou escondido por um século inteiro, que hoje estão sendo transformadas. Sim. Entendeu? Então, assim, tem formações. Existem formações de comunidade, nós lá estamos fazendo formações de comunidade, estamos vendendo livros, estamos passando. Então, assim, nós precisamos escutar esse povo de Deus falar. Porque, assim, São José Maria Vianney era o quê? Era um padre, onde pregava, onde falava, onde, né, ele dava o seu testemunho. E aí que ele fez? Ele fez um livro para poder chegar mais perto do povo, para estar mais próximo do povo. A gente sabe que existe o nosso momento da nossa oração íntima, mas precisa também existir o momento da oração. Isso. E a oração comunitária. Quando eu saio de casa para vivenciar uma situação em comunidade, eu fico sabendo que as outras pessoas precisam e eu consigo partilhar aquilo que eu preciso para que juntos a gente possa se ajudar. Né? E quando a gente fica só trancado dentro de casa, se alimentando daquilo que tem na internet, que não é uma coisa ruim, mas que só daquilo que tem na internet, eu não sei o que o meu irmão precisa.
E aí, ela é uma fé sem obra, né? E não existe fé sem obra, assim como não existe obra sem fé, Sim. né? Então, os dois têm que caminhar juntos, né? E sabe, nessa questão de formação aí, Adriana, ela funciona da seguinte forma: a gente aprendia muitas coisas na raça, né? A gente ia no grupo de jovens, a gente rezava igual o grupo de oração, mas o grupo de oração não falava pra gente, ó, vocês vão fazer assim, assim, assado. A gente repetia o que eles estavam fazendo, porque era a única formação que a gente tinha. Estavam neles e... Eu falo de Halel, a gente ia pro Halel, vendo os outros ministrar no Halel, e a gente ministrava dentro do nosso grupo de jovens. Sim. Então, assim, Assim nasce um grupo de... só que aí muitas coisas, muitas palavras a gente falava errado, acabava falando errado, sem querer, né? Quantos e quantos anos as pessoas falam assim, vamos orar conforme a linguagem dos anjos, e não é a linguagem dos anjos, né? A oração é a língua do Espírito Santo. Mas quantas e quantas vezes a gente falou, vamos orar igual a linguagem dos anjos, eu nunca vi anjo falar comigo, né? Então, assim, é uns negócios que uns detalhes assim que a gente, infelizmente, a gente foi errando, a gente foi acertando. E para a gente falar para o povo de Deus, vamos fazer uma formação, o povo de Deus tem que estar com o coração aberto. Sim. Fazer por amor, porque se fazer na obrigação, você não... Então, um papel de um líder, ele é fundamental dentro da renovação para orientar as pessoas a fazerem de modo correto. Está certo ou não? O papel do coordenador de grupo de oração é dar toda assistência para os seus servos. Porque o que acontece? O grupo de oração, e é igual eu falei, ele é a célula principal dentro da renovação carismática católica. Então, o que ela quer fazer? Ela quer levar as pessoas ao batismo do Espírito Santo. Aí, quantas pessoas falavam assim, ó, eu sou de cura e libertação? E aí acaba orando para a pessoa de forma errônea. Né, de forma sem ter aquele cuidado, sem ter que ter aquele discernimento, né? Então a gente tem que ter discernimento de tudo. O que está tocando no meu coração é Deus que está falando comigo ou é a minha imaginação? É um perigo imenso para você falar dentro de um grupo de oração, profetizar na vida da pessoa dentro de um grupo de oração. Deus tem que tocar no coração, não é apenas só falar. E qual que é a dica que você dá para a pessoa ter esse discernimento que é Deus ou... É oração. Muita oração dentro de casa, muita intimidade com Deus. É perceptível que nasce um líder quando a oração é muito presente. Leitura orante, oração em línguas todos os dias, para quem está dentro do grupo de oração. É aquela, eu não tenho uma dinâmica para fazer leitura orante, pega a liturgia diária, entendeu? Pega a primeira leitura, pega o evangelho, medita, deixa Deus falar. Lê de novo, lê calmamente, cada palavra entrando nas veias do sangue, nas veias do seu coração, para ir no seu coração, bater no coração, entendeu? Sim. Fazer parte do seu sangue mesmo, para você falar, poxa, Deus está falando isso comigo, estou escutando isso de Deus. Ele atinge. E se ele não fala, algum gesto concreto vai acontecer. Ou alguém sem querer vai falar para você. Vai confirmar. Que daí fala, é isso mesmo que Deus fala. Ali. E ter os sacramentos presentes na vida também, né? Sacramentos. A comunhão, a confissão. Né? É importante para que esse líder, ele entenda que ele pode ser um líder. Sim, sim. Quando a gente faz a oração da exposição do Santíssimo, a gente reza sobre isso, né? Para que todas as pessoas que são líderes sejam constituídas em dignidade, né? Mas para ela saber que ela tem dignidade, ela precisa estar perto de Deus. Quinta-feira tem adoração. Eu não consigo ficar 1 hora. Que fique 5. Mas vá. Que fique 5. Mas a minha paróquia não expõe o Santíssimo. Vai no sacrário. Sabe? 5 minutos mais empregados daquela quinta-feira que você colocou. Então, assim, tem que estar em intimidade para Deus, para você escutar o que Deus está falando, porque senão vira do seu ser humano. Uma vez teve uma forma, eu vou falar, porque assim, a gente não vive só de milhões vive no mar de rosas, né? Uhum. Mas assim, teve uma situação um dia que tinha um certo grupo, né? E uma pessoa estava orando, num certo grupo de oração, e ela falou assim, olha, agora estou sentindo no meu coração. Fechou os olhos, não eu, mas povo. Fechou os olhos. Estou sentindo no meu coração que tem um homem casado aqui, nesse momento, que ele está traindo sua esposa. Eita. E é para você parar agora nesse momento, que Deus está falando para mim para você parar no momento. A hora que eu olhei o povo, só tinha um casal. Aí a moça estava olhando para ele assim,
Bem que eu desconfiei. O carro ficou branco, porque... E aí? Foi para ele mesmo? Né? Então, olha para você ver a situação. Falta de discernimento, falta de oração, às vezes coisa da imaginação. Né? Ou se foi mesmo isso que deu nela, ela não podia ter falado. No público. Isso no público. Falado para E aí falta o quê? Falta informação. Entendeu? Então é isso que é um perigo muito grande. Olha para você ver que situação. Sim, é porque você deixa o casal, né, que foi numa saia super justa ali. E aí, meu amigo, aí isso que acontece, não fica só ali, né? Vai para a comunidade inteira, expande. chega no padre, cara, aí vira fica um balaio de gato que, nossa senhora. Reboliço. Imagino que os desafios são imensos, né? Sim, sim. Essa história foi que mais marcou. Tem outras, mas essa foi... A mais marcante. Moi, a gente tem uma prática aqui, o Adriano vai fazer para você. Vai lá, Adriano. A gente tem uma prática que chama bate-bola. Eu vou fazendo algumas perguntas e você vai respondendo sem pensar muito, o que tiver dentro do seu coração mesmo. Beleza? Podemos começar? Vamos lá. Um santo de devoção. Santa Maria. Mas, né, Nossa Senhora, acho que todo mundo é devoto de Nossa Senhora, né? Então seria muito injusto eu falar só de Nossa Senhora. Santa Terezinha, do Menino Jesus. Um lugar que você se sente em paz. Em casa, né? Uma oração que te acompanha. Oração de São Francisco. Um conselho. Um conselho, ser gentil. Uma frase. Essa é nova. O ressentimento é o colesterol da alma. Nossa! Olha, tem um bando de gente aí com colesterol alto. Um sonho que Deus colocou em seu coração. Sonho que Deus colocou no meu coração. Ser músico mesmo da igreja, porque eu não tenho outro tipo de sonho. Porque pai eu já fui, até. Então continuar com o meu violãozinho afinado. Desafinado não dá, né? Falando em violão, né? Parece que ele tem uma surpresa, né, Mayara? Você tem? Tem. Tem, né? É que, na verdade, assim, sempre a nossa última pergunta, a nossa última colocação para os nossos convidados é que ele deixe, né, uma palavra de esperança, algo que seja esperança para as pessoas que estão em casa. Você teria algo para dizer para nós? Vamos cantar uma música para eles, né? Vamos, né? Vamos cantar uma música para eles, porque não tem como a gente ficar... Mas vamos cantar eu acho que mais um refrão da canção, né? Para eles saberem que existe alguém que os ama de verdade, né? E que ninguém pode amar nós do que a Deus. Deus nos ama muito mais que qualquer pessoa nesse mundo, né? Vamos então? Vamos lá. Vamos lá. Ah, que gostoso. Cantar um clássico, né? Martinho Valverde fez parte da minha vida, da minha trajetória. Do seu raléu? Do meu raléu, né? Para mim é um músico que... Ele que me... Toda vez que eu ia no raléu, ele me renovava as forças para continuar na missão. Então, ele sempre colocava isso pra gente, né? Um grande músico, grande compositor que eu tive a oportunidade de agradecer ele. Se eu tive uma família, se eu continuei na igreja, foi porque as canções do Martinho Valverde muitas vezes me ajudaram a me encontrar com Deus. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, desta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo.
ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Sabe que você cantando me fez recordar da primeira vez que eu te vi. É, a gente tinha um grupo de jovens na Santa Clara que se chamava, meu Deus, Cristo Eternidade. É isso mesmo, Cristo Eternidade. E eu era bem novinha ainda, sim, era um grupo de jovens que pode parecer estranho, gente, mas era o Padre Tarley, o coordenador do grupo de jovens, né? A gente era muito jovem. E eu me lembro de você ir até lá para tocar pra gente num encontro. E a gente tinha um ministério de música começando ali. E antes de você chegar, o pessoal do Ministério de Música, Osmar, né, falou assim, hoje veio um moço que é lá da Paróquia São Benedito tocar aqui com a gente, vai ser muito legal, porque ele já tem ali uma experiência e tal, porque a gente estava só começando um grupo de jovens. Um grupo de jovens não, um ministério de música dentro do grupo de jovens. E você foi cantar pra gente, foi muito legal. E me remeteu isso agora, assim, de pensar que a minha juventude, né, o meu momento jovem dentro da igreja, tinha ali um Moisés com a gente. Muito obrigada, Moi. Muito obrigada mesmo. É tão generoso da sua parte. Muito legal. Eu não posso nem falar muito, né, Mar? A gente tem uma amizade de muitos anos, né? A Mar cantou comigo, a gente chorou muito, a gente deu muita risada, a gente brigou muito. Nossa, né? E quebra-pau. cantamos em casamento, cantamos em velório, cantamos em... Desse jeito. né? Cantamos em retiro vicentino, cantamos em tudo, né? E a Mar, ela não adianta. Eu não, se alguém falar da Maiara pra mim hoje, eu não posso falar, porque se falar, vou brigar, né? E eu quero deixar aqui na frente de todo mundo, né? Que eu quero falar que no momento que eu mais precisei, né? A Maiara estava comigo lá, que foi no velório do meu pai. Foi o momento que ela do nada chegou. Era o momento que eu precisava de alguém ali. Meus filhos eram pequenos, minha esposa não podia estar comigo, porque eram pequenas crianças. A gente não tinha conversado com as crianças sobre a situação do vô ter morrido. Minha mãe estava ali comigo, não sabia mais o que fazia. Meu cunhado, minha irmã também muito triste, porque... E de repente chegou a Mar, né? A Mar colocou meu pé no chão de novo ali, me recompôs ali, né? Então isso eu sou eternamente grato. Grato por você. Ser minha amiga, ser minha irmã, né? Que a gente, mesmo que a gente tenha ido cada um na sua paróquia, trabalhado na sua paróquia, na mesma cidade, né? Não se encontrando tanto, eu não posso esquecer desse momento. Você foi muito importante na minha vida naquela época. Naquele dia específico, assim, de todos os dias da minha vida, você foi específico, bem naquele momento, naquela hora. Todos os amigos apareceram, sim, todos, e eu agradeço a todos ter aparecido naquele momento que eu mais precisei. Mas aquela hora, você chegou num ponto crucial. Você chegou, depois chegou outros amigos, aí alguns amigos ficaram comigo à noite, outros não puderam, mas você estava ali, então eu agradeço, viu, Mar? Obrigado, meu de coração. Imagina, não era eu, não. Era só Deus me usando, né? E eu dou muito valor para sua amizade também. Por todas as vezes que nós somos felizes juntos, mas também por todas as vezes que nós brigamos, foi muito importante para o meu crescimento. Me fortaleceu muito. E eu que sou grata mesmo, de verdade, por todo o apoio de toda uma vida, né? E eu rezo por você, meu amigo. A gente vai se encontrar lá no céu. Ô, se Deus quiser. E olha, por favor, hein? Por favor, estejamos juntos lá. Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe muito. Moisés, a gente queria, em nome meu também, do podcast, né, da Maiara, também gostaria de agradecer muito pela essa
partilha que você teve com a gente hoje, pelas explicações da renovação, né? Por tocar o violão, tocar os nossos corações. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado mesmo. você, viu, Adriano. Obrigado por você estar na comunidade, você estar junto com a sua esposa, trabalhando, fazendo um bom trabalho com o Dom Bosco, né? Quando vi vocês lá, eu fiquei muito feliz assim. Já não conhecia, mas fiquei feliz, né? Porque o Vini é um menino que vai crescer muito, uma liderança vai ser um grande líder. E ele precisa de pessoas assim que ele pode confiar, que ele pode contar, né? E que ele possa ter assim, até puxar a orelha dele, né? Sim. Então assim, Um apoio. obrigado mesmo por vocês estarem junto, né? Aliás, todos lá, a Mandinha, o Kainan, a Elaine, né? Sim. Então assim, é muito bom ver vocês lá trabalhando com a juventude e construindo com essa juventude uma nova igreja, né? Junto com todos eles ali, porque a nossa igreja ela é rica demais em tudo e principalmente ela tem uma juventude que está adormecida, que precisa ser acordada. Precisa. Os tempos são difíceis, mãe, mas tempos difíceis constroem homens fortes, Amém. né? E essa juventude vai crescer forte. Vai. A gente tem essa fé, essa esperança. E esse é o objetivo nosso, né? Graças a Deus. Grupos de jovens aí. Né? Graças a Deus. Vamos mais uma musiquinha para Vamos. finalizar? É uma coisa que eu ia falar. Vamos finalizar com uma música. Exatamente. Então quem fica aí, né, gente? Até o próximo. Até a próxima. Valeu por você estar aqui. A gente se encontra no próximo episódio e fique com mais uma palhinha do Moisés. Vai lá, mãe. Vai lá, mano. Vamos cantar na paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Vamos louvar na paz em meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida luz. é tão bom estar aqui no Pop Santo, juntos amando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Na, na, É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz, assim exaltar o Deus de amor. Ê, garoto!